Olá, ouvintes da Web Rádio Ser Fraterno, sejam bem-vindos a mais um programa Ponto de Luz, o Evangelho no seu lar. Eu sou Fábia Romana e tenho a grata satisfação de trazer a vocês mais um capítulo do livro Jesus no Lar. Hoje o capítulo é o 20, A Caridade Desconhecida. E também sou muito feliz e agradecida pela oportunidade em realizar este programa. É um momento em que nós procuramos nos concentrar no que será dito, no que será lido, no que nos chegará através da intuição, daquele desejo que brotará em nosso coração. É aquele momento em que nós nos abriremos para a espiritualidade amiga, para o nosso mentor irmão, que nos acompanha constantemente, que tenta nos trazer as orientações para o nosso dia a dia, que tenta nos consolar, nos confortar diante das dores e das angústias. É nesse momento em que nós respiramos profundamente, é neste momento em que nós nos desligamos de outros aparelhos eletrônicos, de outras distrações em nossa mente. Tem um exercíciozinho que eu aprendi no CVV. Vem cá, falar em CVV, você sabe o que é o CVV? Chama-se Centro de Valorização à Vida. Ele é nacional, ou seja, em todos os estados brasileiros, em várias cidades, você encontra esse trabalho que é voluntário, não remunerado. E ele foi criado, se não me engano, lá nos idos de 1950, 1960, pelo então denominado Capitão Edgar Armond. Esse mesmo Capitão Edgar Armond, ele fazia parte da Federação Espírita Brasileira. Inclusive, quem já estudou, quem já fez o curso de passes nas casas espíritas, vai se deparar com o seu livro chamado Passes e Irradiações. Acho que a capa mais conhecida é aquela em que tem um símbolo egípcio na capa. Pois é, esse mesmo Capitão Edgar Armond, que fez todo esse estudo dos passes e irradiações, anos depois se desligou da FEB e criou a chamada Aliança Espírita, que hoje também já se desdobrou em outra entidade, se não me engano, denominada Nova Aliança, um lance assim. Mas não é disso que nós queremos falar. Nós queremos falar do CVV, do Centro de Valorização à Vida. Então vejam, quantos conceitos nós podemos reavaliar em uma simples informação? Capitão Edgar Armond. Vejam que nós muitas vezes olhamos as Forças Armadas, olhamos as forças policiais com um pouco de preconceito. Mas vejam que mesmo necessitando serem um pouco mais objetivos, um pouco mais contundentes, impor um determinado respeito, existe todo o lado humano, existe todo o lado fraterno nestes profissionais, nestes homens e mulheres que abraçam a defesa do seu semelhante. E o capitão criou o CVV. E no CVV funcionava, porque agora nós temos algumas modificações, mas antigamente funcionava assim. Você ligava para um telefone, vou falar aqui da minha região, que é mais fácil, tá bom? Você ligava para o CVV de Santo André 24 horas por dia, você podia ligar a qualquer horário, tinha sempre alguém lá. CVV bom dia, CVV boa tarde, CVV boa noite. Tinha sempre alguém para te ouvir. E te ouvir sem
interferir. Como assim, Fábia? Eu ficava falando, então eu falo sozinha. Não, gente, vocês não entenderam. Quando eu falo que a pessoa estava lá para te ouvir sem interferir, ela não estava lá para te dizer, olha, por que você não faz assim? Você já pensou em fazer assado? Ah, tá, mas olha, não, porque nós não queremos conselhos, nós não queremos direcionamentos, nós queremos ser ouvidos. Nós necessitamos muitas vezes colocar para fora as coisas que nos angustiam, as coisas que nos incomodam, pelo simples fato de colocarmos para fora. Salvo quando a gente diz, eu também estou pedindo ajuda. Porque quando você diz, eu também estou pedindo ajuda, a pessoa que ouve isso se vê na liberdade de buscar caminhos para te auxiliar. Mas enfim, é só um adendo, né? Quando nós precisamos abrir o nosso coração, quando nós precisamos falar das nossas angústias, às vezes, gente, até da nossa felicidade, tão difícil é o nosso dia a dia que nem as felicidades nós conseguimos compartilhar com algumas pessoas. O CVV estava lá. Existia o atendimento presencial com horário estipulado, em que você podia, por exemplo, lá no CVV de Santo André, de São Caetano, de São Bernardo, você tinha uma salinha onde era como uma terapia. Você conversava, olhava nos olhos, tinha aquela presença, né? E também o atendimento telefônico. Hoje o CVV no Brasil tem um número único, é 188. É uma conquista, né, gente? Você ter um número como, por exemplo, 190 da polícia, 156 da cidade. E o CVV tem o 188. É uma conquista? É. Porém, quando você liga, a sua chamada cai numa central nacional. Você pode ser respondido por alguém do Piauí, você pode ser respondido por alguém do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, de São Paulo. Você pode ser respondido, atendido, não é mesmo? Por um voluntário de qualquer lugar do Brasil. E isso cria uma certa indisponibilidade, às vezes, no serviço, porque com a mudança, com a tecnologia, poucas pessoas ainda se utilizam do telefone para chamadas. E menos pessoas ainda se colocam disponíveis, receptivas para estas chamadas. Então a demanda, a procura, é maior do que a oferta. Mais pessoas sentem necessidade de ligar do que pessoas sentem necessidade de se colocar à disposição. E isso gera uma fila no atendimento. Um amigo meu, certa feita, disse que, precisando muito conversar, ligou para o 188 e era o quinto na fila. E isso vem remoendo o meu coração desde que eu ouvi esse desabafo dele. Porque, poxa vida, como assim esperar? Nós temos urgência, nós temos emergência naquilo que queremos falar, que queremos compartilhar. Por isso, hoje, ao abrir este ponto de luz, ocorreu-me divulgar um pouco mais para vocês do que é o CVV. Hoje existem modalidades diferentes em que você faz o atendimento telefônico a partir da sua casa, em que você responde por e-mail. Por isso, alguns postos, alguns locais fixos foram sendo fechados. Os cursos que são chamados, né, de PSV, que é o Programa de Seleção de Voluntários, eles foram escasseando, foram rareando. Mas olha que legal, no ABC, semana passada, nós tivemos um curso, foi finalizado um PSV, e agora virá toda a fase de treinamento, de orientação,
para que o voluntário possa estar preparado para atender às chamadas. E no momento em que nós olhamos ao nosso redor e vemos que muitas pessoas estão cometendo aquilo que nós chamamos de suicídio involuntário, não, pera lá, que me fugiu o nome agora. Suicídio inconsciente. São pessoas que dirigem em alta velocidade, ingerem o açúcar quando sabem que são diabéticos, são pessoas que ingerem o sal em excesso sabendo que tem a pressão alta, são pessoas que bebem sabendo que têm problemas orgânicos ou que tomam medicações que não podem ser misturadas com o álcool, e assim vai. São aquelas pessoas que inconscientemente estão buscando o término da própria vida. Pessoas que muitas vezes acordam desejando não mais estar aqui. São pessoas que muitas vezes, ao se depararem com as suas dificuldades diárias, sentem uma enorme necessidade de fugir, de sumir, de se isolar. Para todas estas pessoas, o CVV está disponível. E eu tenho certeza, gente, que não apenas o CVV, mas também a Web Rádio Ser Fraterno, boa parte dos seus colaboradores, inclusive eu, também estamos disponíveis para te ouvir, para interagir, para te acompanhar nas suas dificuldades. É óbvio que nós não somos voluntários do CVV, é óbvio que nós não seguimos os treinamentos, as diretrizes do CVV, mas nós temos um coração fraterno, nós temos boa vontade e queremos ofertar esse acolhimento fraterno a você. Precisando, aqui na página da Web Rádio Ser Fraterno, lá embaixo você encontra o símbolo do WhatsApp da rádio. Clica ali, eu tenho certeza que você será lido, você será acompanhado com muito amor e muito carinho. E se falar sobre o CVV despertou em você a vontade de fazer o treinamento, a vontade de conhecer o trabalho, não pare na vontade, não fique na vontade. Liga lá no 188 e fala: gente, eu quero ser voluntário, eu moro em tal cidade, aonde que eu encontro um curso do CVV para mim? E você será direcionado. Ou então você entra no site do CVV, que se não me engano é www.cvv.org.br. O site do CVV é www.cvv.org.br e procura lá as informações para ser um voluntário. Muitas vezes você pode ofertar de si próprio desta maneira, sabiam? O que me faz lembrar que o capítulo de hoje fala sobre a caridade desconhecida. E um detalhe interessantíssimo sobre o CVV é que por até proteção, precaução, sigilo, os voluntários se mantinham no anonimato. Você não sabia de onde ele falava, você não sabia de que cidade ele era, você não sabia nada sobre ele, porque aquele momento era teu. O momento de falar no CVV é seu. Pensa nisso com carinho, tá bom? Vamos agora à nossa prece inicial. Separou o seu copinho com água, né? Pai amado, espiritualidade amiga, responsável por este programa, estamos uma vez mais reunidos para realizar o chamado envolvimento, a chamada religação com o nosso Pai. Que possamos, no decorrer desta leitura, receber daquilo que viemos buscar, acrescido da Tua misericórdia.
que as nossas águas sejam fluidificadas, que a nossa mente esteja aberta para receber daquilo que será ofertado. Abençoa, Senhor, todos aqueles com o propósito bendito que se chegam até nós neste momento, que se achegam até nós neste momento e envolvem em paz e harmonia, Senhor, aqueles que porventura carregam em seu coração intenções menos dignas, que eles possam se manter afastados, que eles possam se manter distantes deste momento em que nos religamos a Ti. Que a paz do Mestre nos envolva e fortaleça, agora e sempre, graças a Deus. Eu estava aqui lembrando, que eu comecei a falar do CVV porque quando nós chegávamos no plantão, quando o voluntário chegava no plantão, ele era convidado a esquecer tudo o que estava acontecendo lá do lado de fora. Ele era convidado meio que a colocar numa sacolinha, sabe? A correria do trânsito, os problemas do trabalho, as dificuldades no lar, as dificuldades pessoais, e deixar naquela sacolinha pendurada ali na porta. Quando ele saísse do plantão, quando ele fosse embora do local, ele podia pegar a sacolinha de volta, e se reconectar com todas essas coisas. Mas na hora do plantão, ele estava ali 100% disponível. E é isso que muitas vezes nós precisamos fazer quando ouvimos uma palestra. Já viram que coisa insuportável é uma casa espírita cheia de zum zum zum? Uma casa onde o pessoal, os tarefeiros, os trabalhadores ficam blá 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 blá. O pessoal na assembleia, nas cadeiras, blá 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 blá. O pessoal na porta, blá 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 blá. Haja força para sintonizar. Haja empenho para nos desligarmos de toda essa balbúrdia e nos conectarmos com nós mesmos. É por isso que em tantos lugares está escrito que o silêncio é uma prece. Por isso, em tantos lugares, os tarefeiros são chamados à atenção para que vigiem mais o seu comportamento. Eles são um exemplo. Se tem 3, 4 tarefeiros conversando, eu me sinto no direito de conversar também, até porque nós não estamos acostumados a desligar o nosso celular, nós não estamos acostumados a silenciar, a nos voltarmos para nós mesmos. Nós precisamos falar, saber novidades, ver notícias. E isso dificulta o mergulho interior, que é ofertado quando estamos na casa espírita. O mergulho interior que é ofertado agora, quando você está aqui ouvindo esta programação, quando você ouve outras tantas programações. Por isso, pare e reflita um pouco sobre a sua postura no momento em que você procura uma casa espírita, sobre a sua postura, no momento em que você se dispõe a uma leitura edificante, se dispõe a ouvir o seu semelhante. É necessário que nós pratiquemos um pouco mais esse mergulho interior. A meditação é uma oportunidade também para silenciarmos tudo à nossa volta. A respiração, a prática da respiração traz a todos nós também os benefícios da harmonização do corpo. Aqui na rádio mesmo vocês encontram o Fábio, que traz a meditação para diminuir a ansiedade, para melhorar o sono. Está ali distribuído na grade de horário. Se tem alguma dúvida, pergunta para o Mauro. Desce ali, procura o WhatsApp da rádio e pergunta para ele: Mauro,
que horas que eu escuto essa meditação guiada pelo Fábio para diminuir a ansiedade, para melhorar o meu sono. E o Mauro te fala, gente, o Mauro é gente finíssima, é uma pessoa doce demais. Se tem alguma dúvida, não se sintam acanhados em procurá-lo. Bom, vamos à nossa leitura de hoje então, do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, palavras de Neio Lúcio. A caridade desconhecida. A conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados, e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Gente, hoje eu trago comigo a doce lembrança de um amigo desencarnado recentemente. Uma pessoa muito querida, muito amada. E sempre que eu me recordo das nossas conversas, que eu me recordo dos nossos bate-papos, das nossas trocas diárias, eu percebo que ele dificilmente terminava uma frase, terminava uma colocação sem me fazer um apontamento positivo, sem me mostrar uma coisa boa, sem fazer um elogio a uma atitude minha. E isso é algo que eu venho buscando praticar desde que eu percebi nele tamanha bondade. As suas palavras eram sempre assim, por mais que fossem de dor, de sofrimento, ele finalizava dizendo algo positivo para mim. Então, por exemplo, uma vez eu mostrei para ele o trabalho de uma artista que pintava os postes da cidade. E essa artista, uma senhora, começou a fazer isso com 70 e poucos anos. Artista plástica, aqui na Moca, em São Paulo. Ela tinha lá umas tintas, né, do seu trabalho, das suas aulas, e resolveu pintar o poste na frente da sua casa, com florzinhas delicadas, coloridas, alegres. Aí o vizinho da direita gostou, da esquerda também, o do outro lado da rua também. E assim ela começou a pintar os postes na vizinhança. O pessoal se reunia, dava tinta para ela e também fazia pedidos. Creio que ela começou a fazer isso em 2017 e hoje ela tem mais de 300 postes pintados lá na Moca. E a cada 1 ano, 2 anos, ou sempre que necessário, ela passa por esses postes e retoca a pintura. Ela já aproveita e coloca, né, a data em que ela pintou, a data em que ela retocou, a outra data em que ela retocou. E me chamou muito a atenção
dessa lindeza que ela faz, né? Fotografei e mandei para esse meu amigo. E ele elogiou muito o trabalho dela, fez os apontamentos, fez as considerações e terminou a frase assim: e muito bonita também a sua iniciativa em fotografar, parabéns. Então vejam, nós podemos elogiar as pessoas, nós podemos incentivá-las a continuar a praticar o bem e o amor de todas as maneiras. Em todas as nossas conversações, nós podemos, por mais tristes, difíceis que elas sejam, nós podemos trazer um apontamento positivo, nós podemos trazer um apontamento que gere incentivo, que gere bem-estar ao nosso semelhante. E fala para mim, gente, isso é ou não é caridade? Porque quando nós somos elogiados, quando nós somos incentivados, quando nós somos convidados a perceber um aspecto positivo da nossa vida, o nosso coração se aquece. Conversar com esse meu amigo era aquecer o meu coração em todos os momentos. Vamos tentar fazer isso também? Bom, rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Olha que gostoso, gente! É exatamente o que meu amigo fazia, dirigindo-se às pessoas com quem ele falava. E nós podemos fazer isso também nos momentos em que somos convidados a falar mal de alguém, também nos momentos em que ouvimos, sabe, o desrespeito, a afronta, a lembrança menos digna sobre alguém. E esse alguém não precisa ser o exemplo de perfeição, não precisa ser alguém que seja retentor da nossa admiração. Querem um exemplo dificílimo? Um malfeitor, a pessoa que foi lá e que tirou a vida de alguém, a pessoa que foi lá e cometeu um ato horrível. Nós podemos finalizar essa conversa, nós podemos parar esse apontamento menos digno com uma frase positiva. Ah, Fábio, é só você mesma para achar que numa situação dessa nós temos algo de positivo para falar. Não sou só eu. São milhares, centenas de pessoas, milhares, centenas de espíritos que fazem isso e que proporcionam à atmosfera terrestre um ambiente mais leve, um ambiente mais respirável. Então essa pessoa que cometeu essa atrocidade, ela tem alguém que ora por ela. Ela tem em algum lugar na espiritualidade, algum lugar no mundo terreno, alguém que a ama incondicionalmente, que reconhece os seus erros, reconhece as suas atitudes menos dignas, mas também reconhece ali um ser divino, um ser da criação, que ainda não encontrou o caminho do amor. E nós podemos, em pensamento, em palavras, desejar que essa pessoa encontre o caminho do amor. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha, façamos um apontamento digno, façamos um apontamento de amor, mostremos a ele que ele pode encontrar a redenção,
que ele pode fechar os olhos dele e chamar a Deus, e ele será atendido. E assim o é com os nossos irmãozinhos que se encontram em sofrência ao nosso redor, que desencarnaram e ainda não se deram conta de que precisam deixar o plano terreno e se dirigir à erraticidade, se dirigir à pátria espiritual. São esses nossos irmãos que continuam apegados às tarefas terrenas, que continuam apegados aos seus compromissos, aos deveres inacabados, que continuam apegados à matéria que os alimentava, que lhes proporcionava prazer. Esses irmãos precisam se retirar do ambiente terreno, precisam se distanciar dos seus entes queridos, precisam se distanciar inclusive daqueles que erroneamente clamam a sua memória. Precisam se dirigir ao seu local na espiritualidade, para que possam se renovar, para que possam se refazer, e aí sim retornar ao plano terreno acompanhados de outros irmãos da espiritualidade devidamente preparados para nos auxiliar, sem interferir no nosso livre-arbítrio, sem sofrer junto a nós, porque se torna uma troca. Nós sofremos pela ausência, o ausente sofre pelo nosso sofrimento, nós sofremos pelo sofrimento do ausente, o ausente sofre porque nos vê sofrer por ele, e assim nós vamos criando um efeito dominó. E as obsessões se formam desta maneira, sabiam? Por variados sentimentos, seja de raiva, seja de amor, seja de ódio, seja de preocupação, seja de vingança, seja de desejo sincero em auxiliar. É assim que as chamadas obsessões se criam e nós nos ligamos aos desencarnados e os desencarnados se ligam a nós. Às vezes essa obsessão é por nós mesmos. Criamos uma auto-obsessão ferrenha, onde não conseguimos sair de círculos e pensamentos viciosos que alimentamos continuamente em nossa mente. E às vezes essa obsessão se dá a um ser encarnado, a quem nutrimos um sentimento também, seja de amor, seja de ódio, seja de raiva. Percebam como o nosso pensamento é poderoso, como as nossas vibrações alcançam a erraticidade e como aqueles que estão no plano espiritual alcançam a nós também. O estudo é importantíssimo e não apenas o conhecimento da teoria, porque você pode ter a teoria, pode ter inúmeros conhecimentos, mas se você não orar, se você não abrir a sua boca para falar a prece, se você não emanar essa vibração ao seu redor, que a tudo transforma, não adiantará nada. A sua mente ficará rodando em círculos e você ficará preso nesse lodo, nesse visco. Existem plantas, inclusive, que nos auxiliam tremendamente nessa dificuldade. Querem um exemplo? Dia 15 vence o carnê do seu condomínio e você, autônomo, ainda não tem um dinheiro. Hoje é dia 8, você está pensando nisso, não tem nenhum trabalho em vista, você não para de pensar nisso a todo instante, o carnê, o IPTU, o condomínio, a assembleia, a cobrança, a dívida, e a sua mente está ali nessa sucessão de pensamentos que você não consegue sequer tomar um copo de água e parar com esse pensamento. Faz uma coisa então, pega um galinho de manjericão, passa esse galinho de manjericão na sua testa e cheira. Passa esse galinho de manjericão pela sua nuca e cheira. Passa esse galinho de manjericão pela sua cabeça,
Faz um círculo no topo da sua cabeça e cheira. Cada vez que você aspira o perfume do manjericão, cada vez que você passa ele pela sua testa, pela sua nuca, pelos seus ouvidos, pelo topo da sua cabeça, ele vai retirando todos esses pensamentos. E enquanto você aspira o perfume, a fragrância do manjericão, ele vai agindo nos seus centros nervosos. E aí faz um teste. Depois que você fizer esses 2, 3 minutinhos de concentração, de respiração no manjericão, tenta pensar no bendito condomínio. Você não vai conseguir. É sério, gente. Já fiz isso com uma pessoa que não saía da minha cabeça por uma frase mal interpretada, por uma frase mal dita que nós nos desentendemos, e essa pessoa não saía da minha cabeça. E de repente eu passei o manjericão, cheirei, absorvi a fragrância, o perfume gostoso. Fiz isso com todo o meu empenho, com os meus olhos fechados, e quando eu abri os olhos, puf, cadê essa pessoa? Eu não encontrava mais. É assim, então, que nós podemos e devemos nos aproveitar das benesses do manjericão. Bom, gente, vamos lá. Olha aí, quanta coisa nós podemos aprender observando o nosso semelhante, né? Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão, sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Essa é uma coisa que todos nós podemos fazer, né, gente? Quantas vezes você não passa por um bueiro e tem uma sacola de lixo ali parada, tem, sabe, uma garrafa presa? Dali a pouco, quando chover, esse lixo vai entupir o bueiro. Tira! Quantas vezes um caminhão não passa pela sua rua e quebra os fios, deixando o fio caído no chão para as pessoas tropeçarem? Tira também. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana incapaz de atender às sugestões de beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou-o ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aurelado por brilhante diadema, e por quem indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a coberta, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nossa batalha santificante
conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então, para você que está aí, se autoafirmando inútil, se autoafirmando incompetente, para e pensa. Olha como a sua tarefa pode ser grandiosa e importante, o que não significa menos difícil. Vamos pensar nisso? Vamos nos dispor a ofertar a caridade que ninguém vê, mas que todos podem recolher? Convido a todos agora para que fechem os seus olhos e se deixem envolver pela prece de encerramento, momento em que agradecemos a espiritualidade amiga pela presença, agradecemos a espiritualidade amiga pelo amparo, pelas orientações, e envolvemos o nosso irmão lembrado com muito carinho, para que ele sinta a nossa gratidão por mais esse exemplo de vida que nos legou. Que ele seja envolvido pelo nosso amor, pela nossa paz e pelo desejo sincero de que esteja ao lado de seu mentor, recolhendo das benesses de todas as suas boas obras, que não foram poucas, junto àqueles com quem conviveu em sua última encarnação. Abençoa, Senhor, aqueles que passam em nossa mente neste momento e que também já se encontram no plano espiritual, que possam igualmente receber o nosso amor, possam igualmente receber as nossas vibrações de paz e de luz. E aos que estão aqui na terra, Senhor, envolva com teu amor, com o amor do Mestre Jesus e o manto de Maria, para que perseverem, para que permaneçam firmes em seus propósitos evolutivos. Que a paz do Mestre nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Muito obrigada a cada um de vocês que nos acompanhou em mais este ponto de luz. Que tenhamos uma manhã, uma tarde, uma noite abençoados. Tchau, tchau.